Olá, bem-vindo aos meus amigos, segmento dos conteúdos do Pedro on the Road, que sou eu. Hoje trago-vos um episódio bastante especial, na medida em que acho que deu uma trabalheira. A mim deu-me aquela trabalheira média, de estar a cortar, editar, emparelhar o som, essas coisas todas. Mas o nosso convidado de hoje, que é geralmente o especialista em história, eu não sei se já referi isto antes, mas vou deixar de estar tão apegado a uma pessoa ser especialista de uma determinada coisa. Vou usar isso mais como uma diretiva geral e não como uma condição. Mas a verdade é que até agora a história tem sido sempre o mesmo e provavelmente a história é um daqueles que continuará a ser, a menos que encontre alguém que seja bué especialista numa coisa em particular. Mas, por exemplo, filmes, música, livros, são coisas que, sejamos nós especialistas na área ou não, todos nós consumimos e às vezes podemos ter algum input interessante para partilhar. E então, eventualmente alargarei esse conceito, mantendo que se fique nos meus amigos, não deixava de fazer sentido o título da coisa. O Hélder Pinho, que como eu disse até agora tem sido nosso especialista em História, vai-nos falar de impérios. Isto começou com uma conversa que nós tivemos após eu ter lido... Eu publiquei qualquer coisa no Instagram sobre impérios e alguém comentou e o Hélder comentou também. E às tantas eu e o Hélder estamos a debater o que é que significa um império. Ele diz que os Estados Unidos da América são um império, então eu digo que não. Eu estou a usar uma definição, ele está a usar outra. E então isso foi suscitando bastante conversa entre nós. E a dada altura surgiu a ideia, já não me lembro, provavelmente por mim, pode ter sido por ele, já não me lembro bem, de fazermos um especial, os meus amigos, de impérios. Então o que ele preparou aqui para nós foi um episódio que nós gravamos em 2 noites. Gravamos em umas 4, com erros e enganos e afinal este microfone não estava a gravar e coisas assim. Talvez tenhamos gravado umas 4 horas para fazer 2 episódios com cerca de 1 hora. Este primeiro episódio tem 1h10, o próximo também terá 1h10, 1h30. Em que o Hélder se dá o trabalho de começar no primeiro império e depois chegar até no final do segundo episódio ao império mais recente, que é aquele dos Estados Unidos da América. Será que é? Será que não é? O que é que isso significa? Qual é a definição de império? Acho que é tudo muito interessante. E o pormenor altamente é que ele acabou por fazer sempre uma pequena ponte entre os impérios, desde os da antiguidade, creio que o primeiro ao qual ele se refere é de 3500 a.C., que é ali na zona do Egito, ou no Egito, e acaba agora. E então isso faz com que a conversa seja fluida e haja ali uma ponte de ligação. Acho que vão curtir, pelo menos eu curti bem, vão aprender como eu aprendi e como sempre, se curtirem, pá, no mínimo deixem um gosto, comentem por aí, eu leio os comentários todos e não quer dizer que responda a todos, mas leio os comentários todos, comentem, gostem e acima de tudo apoiem este projeto. Já sabem aonde. Clicam aqui no cantinho, patreon.com/Pedro on the Road e podem apoiar a partir de 2€ por mês. Eu estou a tentar fazer algo fixe aqui e faço por gosto, é verdade, mas também curtia ter sustentabilidade. Fiquem por aí, vão curtir. Hélder, então vamos começar por onde? Pelo início? Vamos começar pelo início. Se calhar o melhor é começar por definir o que é um império segundo os académicos. Um império, segundo os académicos, a definição da Enciclopédia Britânica é que é uma grande entidade política onde a metrópole ou um soberano exerce o controle sobre um território ou territórios através de anexação formal ou através de domínio informal, tipo através de domínio económico ou outro. Com povos diferentes? Com povos diferentes, sim. Eu lembro de ler no Sapiens, o gajo dizia mais ou menos isso, mas falava em povos diferentes e também em fronteiras. Mas o Sapiens era a definição dele, não sei se era, acho eu, do Nahari, não sei se era a definição oficial, digamos. Mas falava também em fronteiras, não era flexíveis, mas que mudavam. Sim. Sim, pode, acho que é acho que se pode dizer isso, visto que geralmente os impérios não, país, exigem que as fronteiras mudem para
para anexar mais um povo, mais um território, portanto, acho que sim. Mas, só aqui uma breve questão. Que é que, de acordo com essa definição, por exemplo, quando tu tens D. Afonso Henriques, que tem o Condado Portucalense, correto? Sim. E ele decide começar a conquistar para baixo. Ele que chega até onde no seu tempo de vida? Até no seu tempo de vida ele chega, creio eu, aliás, no seu tempo de vida os portugueses chegam até Silves. Creio que Então pronto, chegaram até ao fim, quase. Não, porque depois perdem a maioria do território até Lisboa para os muçulmanos outra vez. Ok. Mas o que eu ia perguntar então, não era um império na altura, sendo que era só um povo, o outro, não é? Mas a fronteira era... Acho que não era um império porque não é grande o suficiente. No entanto, o rei de Leão autotitulava-se imperador da Espanha. Ok. E era um bocado por ter vários... Por ter vários reinos, sim. E esse, agora um pequeno à parte, esse é um dos motivos porque os leoneses diziam que D. Afonso Henriques, apesar de ser rei, devia vassalagem à coroa leonesa, porque era vassal do imperador. Mas não era. Mas não era. Força Portugal. Mas pronto. O primeiro império que faz parte da história, para quem não sabe, história é o que está escrito e o que não está escrito é para a história. Essa é essa a diferença? É. Ok. Quando é que começa a história, mais ou menos? Quando o sol inventa a escrita? Sim, depende dos sítios, porque em alguns casos a pré-história durou até ao século XIV ou assim, ou mais. Há povos que não tinham uma língua escrita, mas deixaram alguma história. Por exemplo, acho que eram os Incas. Sim, no fundo, história é tudo, não é? Mas sim, Sim. eu sei que de acordo com quando nós falamos em história e pré-história. Mas sim, neste caso, o primeiro império que faz parte da história, ou seja, que está escrito, será o Egito. Uma pessoa que não sabe escrever, está na pré-história? Está. Sim. Está. Precisas de um arqueólogo para pesquisar a história dele, não pode ser um historiador. Dizias, o primeiro império é o Egito. O império à partida será o império do Egito, o país Egito, que estava dividido em 3 reinos diferentes e uma das cidades, Hierápolis, conquistou as outras 2 e fundou o primeiro império da história, que não foi o único, claro, houve muitos. Hierápolis conquistou o Egito inteiro por volta de 3200 a.C. E depois, naquela zona no Egito e no Médio Oriente e no Crescente Fértil, apareceram nos milénios seguintes outros impérios, como o Império Acadiano, Assírio, Hitita, Babilónio. Hitita, isso nunca ouvi falar. Hitita? Nunca ouviste falar do Império Hitita? Não. Ok. Era para ali para o Médio Oriente. Pesquisa. O Império Hitita era para ali para o Médio Oriente, mas também na Anatólia, na parte asiática da Turquia. O Império Hitita é bastante interessante porque supostamente, por exemplo, não é supostamente, mas teoriza-se que, por exemplo, Troia fosse ou parte do Império Hitita ou pelo menos uma espécie de estado vassalo do Império Hitita, porque os troianos são referidos em algumas estelas que chegaram até nós dos hititas. Hitita, não consigo falar a sério um império chamado Hitita. Eles vinham atacar a banda Hitita. Sim, eles substituíram outro império, o Império Assírio, ou será que foi ao contrário? Não me recordo, mas substituíram-se um ao outro. De qualquer das formas, todos esses impérios nessa região surgiram, foram conquistados ou destruíram-se a si próprios através de conflito interno, mas essa zona continua a ser muito disputada e fértil no que toca a surgirem entidades políticas. E em cerca de
560 a.C., creio que é um bocadinho antes, surge um persa na zona do Planalto iraniano que conquista o império que até ali subjugava o seu povo, que era o Império dos Medos. Os Medos eram outra dinastia iraniana que tinham formado o seu próprio império. Esse persa é o Ciro, o Grande, como é conhecido. Na verdade ele é o segundo Ciro, porque já tinha havido um antes dele. O outro é mais pequeno. Outro mais pequeno, sim. E esse não era rei dos reis. O Ciro era rei dos reis. O Ciro, como não era imperador, porque esse termo é mais moderno, provavelmente era rei dos reis. Seria como ele se intitularia, provavelmente. Mas ele foi rei dos reis. Ele fundou um grande império que, para além de conquistar o Império dos Medos, conquistou também o reino da Lídia, do famoso rei Creso. Se já ouviste a expressão rico como Creso, é esse Creso. O rei da Lídia supostamente seria o homem mais rico da sua era. Foi conquistado também pelo Ciro, porque ele, quando conquista o Império Medo, ele herda, no fundo, as guerras que o Império Medo estava a travar. Ou seja, eles estavam envolvidos em conflitos com o Império Neobabilónico, que é um império que, apesar de ser culturalmente parecido com o da Babilónia, não é o Império da Babilónia, porque o Império da Babilónia é tipo 1000 anos anterior. Mas era dessas Babilónia, guerras... sendo ali na zona do Iraque. Sim, ali na zona do Iraque. E o Irão sendo na zona do Irão. no Irão. Sim. E as fronteiras do Império do Ciro eram mais ou menos onde? As fronteiras do Império do Ciro iam do rio Indo até para o ocidente, até à Líbia, e para cima, entre aspas, correspondiam a toda a parte asiática da Turquia, bem como uma boa parte daquilo que hoje em dia seria a Europa, a Macedónia, o norte da Grécia. Ciro era um homem excepcional. Era top. Excelente. Pelo que chegou até nós, ele era um homem esclarecido, inovador, tolerante. Fundou um império que, para todos os efeitos, subjugava outros povos, porque era um império, mas não queria subjugar a cultura deles, nem estava interessado em fazer deles meros vassalos. Pelo contrário, os relatos relatam que os persas, sobre a liderança do Ciro, na verdade promoviam quer as elites que governavam os territórios que eram anexados, quer, por exemplo, a sua língua, a construção de infraestruturas que beneficiavam o império no geral, como estradas, a limpeza de pântanos, coisas assim, o estabelecimento do primeiro serviço de correio, serviço postal. E fundou um império que dura cerca de 200 anos. Okay? Para quem? Ou era bom para a altura? Para a altura não era nada mau, porque a maioria dos impérios que surgem, talvez não a maioria, mas muitos impérios surgem devido à vontade de um líder, de uma pessoa excepcional que leva a que um gajo está mais motivado. Sim, em que um país se passa um bocado e anda ali à cabeçada, um bocado como a França durante o Napoleão. A vontade de ferro do Napoleão é que levou à criação daquele império europeu. Os persas envolvem-se numa série de guerras. Talvez a mais famosa seja a guerra que travaram contra os gregos pelo domínio da Grécia, que não foi bem sucedida, mas que teve consequências importantes. Primeiro, deu
aos gregos daquela altura uma espécie de entidade nacional que nunca foi convertida num país, porque a Grécia da Antiguidade Clássica não era um país, era uma série de cidades-estado, elas próprias imperialistas, como Esparta ou Atenas, tinham os seus próprios impérios, embora de uma forma mais pequena, mas eram impérios na mesma. Mas é uma espécie de conceito retroativo. Tipo, na altura havia o conceito de Grécia, tipo, era uma zona. Sim, havia o conceito de Grécia no sentido de que partilhavam uma herança cultural comum. Falavam a mesma língua, com um sotaque diferente, adoravam o mesmo panteão. Depois a sua cultura própria de cada cidade variava um pouco. Os espartanos eram particularmente peculiares, para simplificar a coisa. Eram danados para a porrada. Eram danados para a porrada e quando tu começas a observar a sociedade deles em si, é estranho, porque começas a perceber de determinados comportamentos que parece que estamos a falar de um povo com uma espécie de trauma, porque a luta constante deles para subjugar os gilotas, por exemplo, que era... Os gilotas eram outro povo grego que foi subjugado pelos espartanos e que basicamente era uma classe de escravos, que eram eles que produziam para que os espartanos pudessem dedicar-se exclusivamente à guerra, Dar a bolha. ou ao treino, que era mais isso, treinar do que guerrear. Mas voltando aos persas, um dos povos que foi conquistado pelos persas era uma tribo do norte da Grécia, os macedónios. E quando eles foram conquistados, não foi bem uma conquista, porque não houve uma guerra, o imperador Dário exigiu aos macedónios que se submetessem, e eles disseram: sim senhor, não queremos andar à bulha, e a partir de agora, Dário, tu é que mandas. E assim foi. Os macedónios aparentemente lucraram com essa troca. Eles cederam a sua independência, passaram a reconhecer Dário como o seu soberano, mas parecem ter beneficiado bastante com isso, porque os persas eram famosos por financiar as guerras dos povos que conquistavam, desde que essas guerras não fossem contra os seus próprios interesses e que de certa forma os beneficiassem. No caso, seria uma forma de tentar estabelecer uma espécie de contrapoder no norte da Grécia, ou até, quem sabe, de levar a que os macedónios conquistassem a Grécia, talvez. O que é certo é que eventualmente o Império Persa começa a declinar. E em 330 a.C., um líder do antigo país subjugado da Macedónia, chamado Alexandre, conquista o Império Persa também na era grande, sua totalidade. Sim, o Alexandre era o Alexandre o Grande, em grego era o Megas Alexandros. É mesmo, estás a dizer? Não, é mesmo. Megas Alexandros. E ele era um fã assumido do Ciro, tentou replicar aquilo que aprendeu sobre ele. O tutor do Alexandre era o Aristóteles. Aristóteles. O Aristóteles. Okay. E o Alexandre aparentemente tentou replicar aquilo que aprendeu sobre a tolerância, sobre assimilar o que há de melhor na sociedade que tu acabaste de conquistar e tentar trazer isso para aquilo que é o teu império. Mas o Alexandre, por ter Aristóteles como tutor, não era um badamé qualquer, imagina. Não, o Alexandre era filho do rei, era príncipe. Ele era filho do Filipe II da Macedónia, que transformou completamente a forma como os macedónios e depois os gregos travavam guerras. O pai dele criou um exército profissional que era baseado na falange,
uma falange diferente da dos gregos. A falange dos gregos... O que é uma falange? Uma falange é um grupo de homens que tem um escudo numa mão e uma lança grande na outra. A lança dos gregos tem cerca de 3 metros, acho eu. Ou tinha. Não dá jeito nenhum. Não dá muito jeito. Mas a dos macedónios é ainda maior. Mas é uma lança para lançar, não é para espetar? Não, é uma lança para espetar. É sem sair da mão? Sim. Então não dá jeito nenhum. Dá jeito. Acho de experimentar. Tanto é que eles chegaram para aí até a Índia, não é? Yeah. Mas o império que o Alexandre criou é um daqueles impérios que não sobreviveu para lá. Era um daqueles que era... Sim. Era o passion project de uma pessoa. Sim. Ele conquistou a Pérsia em 330 a.C., numa campanha relâmpago, em que em cerca de 2 anos ele derrotou os persas em 3 batalhas decisivas e saiu da Macedónia, não é? Atravessou o estreito que fica entre hoje em dia Istambul e a Ásia, e daí derrotou os persas em 3 batalhas, conquistou o Egito sem derramamento de sangue, porque os egípcios aclamaram-no como um salvador e fizeram dele faraó, se não me engano. Sério? Mas porquê? Porque perceberam que ele era mesmo muito potente? Tipo França e os nazis? Eu creio que terá sido uma espécie de tentativa de se livrarem dos persas como potência opressora, mas se calhar também uma espécie de reconhecimento da grandeza do Alexandre, porque podes não gostar muito de pessoal que sai de casa e diz: olha, agora vou conquistar o mundo. Mas quando chegam à tua casa, mas quando chegam à tua casa, e tem sempre ali qualquer coisa que te deixa impressionado, não é? Mas 7 anos depois de o Alexandre ter conquistado a Pérsia e de ter fundado um dos maiores impérios até à data, ele morreu. Morreu na Babilónia, não se sabe muito bem porquê, envenenado ou por doença, ele morreu. E o seu império não lhe sobreviveu. Foi dividido numa série de entidades políticas diferentes, e essa época passou a ser conhecida como a época dos Diadochi, em que havia uma série de reinos, impérios, se quisermos, porque alguns deles eram de facto impérios, cuja elite era grega, mas os seus súbditos não, e que lutavam entre si quer pelo controlo do império na sua totalidade, embora nenhum deles tenha conseguido alcançar esse feito, porque sempre que um estaria próximo de o conseguir, os outros aliavam-se e não deixavam que isso acontecesse. Os maiores eram o Egito Ptolomaico, Ptolomeu era um dos generais do Alexandre o Grande, o chamado Ptolomeu Soter. Ele fundou uma dinastia no Egito, que foi a última dinastia, que foi a dinastia da Cleópatra, não é? O Ptolomeu, sim. A zona que pertenceria hoje em dia ao Iraque e ao Irão era controlada por um general chamado Seleuco, que fundou o Império Seleucida, que sobreviveu mais ou menos até talvez 50 a.C., um bocadinho antes, e aqueles que ficaram a controlar a Macedónia. E depois uma série de outros pequenos reinos que também se separaram que acabaram por sair como independentes depois da morte do Alexandre. Um desses pequenos reinos era um reino no norte da Grécia, e era o reino do Épiro. Ok? Já ouvi para aí 12 nomes individuais. O Épiro, o Diadochi, os Hititas. O reino do Épiro. E o reino do Épiro, a dada altura, contou com um líder excepcional, okay? Que se chamava Pirro. Se já ouviste a expressão uma vitória pírrica, é por causa desse homem. Vou beber água.
por acaso não me lembro de ter ouvido essa expressão. Hum. Uma vitória pírrica. A zero. Que é assim. Não, é uma vitória pírrica. É aquela vitória Continua. em que tu venceste, pá, mas se vences mais uma ou duas vezes assim, estás fodido. Aliás, estás lixado. Porque não consegues recuperar das tuas próprias perdas. Portanto, é uma vitória, mas é uma vitória que... Deixa ali. lixada. O Pirro era um general excepcional. E a dada altura ele foi contactado pela cidade de Tarento, De? Tarento, no sul de Itália, uma cidade fundada pelos gregos no sul de Itália, para os ajudar contra os romanos. E o Pirro aceitou. Os romanos já andavam por aí no meio do milho. Sim, o Pirro aceitou. Atravessou o mar Adriático, desembarcou em Itália e infligiu uma série de derrotas aos romanos, as tais vitórias pírricas, porque ele de facto derrotou-os, mas sofreu baixas de tal forma altas que supostamente terá dito que não sobreviveria a mais 2 ou 3 daquelas vitórias. O Pirro eventualmente desistiu daquilo, tipo, pá, isto não está a dar para mim, e decidiu ir para... Não concordo lutar. E decidiu ir para... Mas nesta altura o Roma já era um império ou era uma... Não. Nesta altura Roma tinha acabado, 10 anos antes mais ou menos, tinha acabado de vencer as guerras samnitas. Os samnitas eram um povo do sul de Itália, mais ou menos onde hoje é Nápoles e assim, viviam os samnitas. E eles foram provavelmente o inimigo mais encarniçado da República Romana no início. Travaram-se muitas guerras, as mais famosas são as 3 guerras samnitas, e no fim acabaram por ser conquistados. Os samnitas foram. Os samnitas. Eles não eram um povo tão urbano como os romanos. Os romanos viviam mais em cidades, os samnitas eram um povo mais tribal, que vivia em comunidades mais pequenas. Veio o gajo ajudar a cidade de Taranto, visto que não conseguia, porque não foram só as vitórias que foram obtidas com baixas pesadas. Os romanos, na sua tradição, que depois se veria mais para a frente em várias ocasiões, recusaram a render-se. Disseram que pá, já ganhaste, mas eu não me rendo. Tipo, vou continuar a lutar, vou recortar outro exército e irem para aqui outra vez. Ouviram dizer, pá, olha, que o gajo disse que mais 2 ou 3 vitórias assim e não conseguia. Se calhar. Não, mas se calhar. Yeah. A verdade é que eles vão se render. E o Pirro não estava para aquilo, e então disse, olha, amigos de Taranto, pá, não vai dar, vocês vão ter se calhar de ser conquistados. E foi para a Sicília. Foi para a Sicília, ajudou a cidade de Siracusa e tal, e a intervenção do Pirro na ilha da Sicília, levou ao estabelecimento de uma espécie de aliança entre os romanos e os cartagineses para combater o Pirro, que foi bem sucedido. O Pirro foi derrotado, voltou para a sua casa, mas aí foi criado uma espécie de conflito anunciado, porque os romanos tinham visto que não estavam seguros, mesmo conquistando o sul de Itália, da mesma forma que invadiram do outro lado do mar, não havia nada que impedisse alguém, como por exemplo os cartagineses, que era o grande império que existia naquela altura no mar Mediterrâneo, de fazer o mesmo, de colocar suas tropas na Sicília, como já estavam, porque eles controlavam uma parte da ilha, e de invadir a península da Itália. Então tornou-se quase inevitável o conflito entre Roma e Cartago, que se resumiu em 3 guerras ao longo de 150 anos, em que no fim dessas guerras Cartago foi destruída. Literalmente destruída. No fim da Terceira Guerra, os romanos destruíram a cidade metodicamente, desmontaram os edifícios. Sério? Sim. Não é destruída, tipo, para aquilo ficou... Não. Desmontaram os edifícios, salgaram os campos, segundo aquilo que se diz. Isso não sei se será exatamente assim, mas terão
salgado os campos para que não crescesse lá nada mais. Lixaram-nos. Os cartagineses, para todos os efeitos, deixaram de existir. Aliás, hoje em dia, as únicas fontes que temos da história de Cartago são as fontes romanas, porque foram as únicas que sobreviveram, porque eles destruíram a civilização inteira. No mesmo ano em que destruíram Cartago, destruíram também Corinto, uma cidade na Grécia, mais ou menos da mesma forma, porque os gregos tinham-se aliado talvez aos macedónios. A Macedónia não existia, mais pequenina então, contra os romanos durante a Segunda Guerra Púnica. A Segunda Guerra Púnica é a guerra que leva o Aníbal para a Península da Itália. Aníbal Barca. Sabes quem é? Não. Ok, aí já, assim não dá. Não, sei que havia um Aníbal. Houve um Aníbal. É esse. Se tu conheces um Aníbal, exceto o Cavaco Silva, é esse, de certeza. E ele era líder dos... E ele era um general cartaginês. Ok. Não era o líder dos cartagineses, nem... Os cartagineses eram uma república, de certa forma parecida com a República Romana. Os romanos elegiam cônsules. Uma coisa é Cartago, outra coisa é os cartaginenses. Há quem pense... Não. Uma coisa é Cartago. Porque se ele era general cartaginense... Ele era um general cartaginês. De uma cidade que foi destruída? Sim, mas Cartago era uma cidade. Mas era uma cidade que era a metrópole de um império. Um império que era sobretudo comercial, mas que também tinha uma série de possessões ao longo de todo o Mediterrâneo. O Império Cartaginês a cidade era onde hoje em dia é a Tunísia, e estendia-se para baixo em direção à Líbia e para a esquerda, para o oeste, para o oeste, em direção a não sei o quê, Argélia. Sim. E que, para além das possessões no norte da África, contava ainda com uma boa parte da Sicília e com a Córsega, a Sardenha e uma parte relevante da Península Ibérica. Tens algumas cidades em Espanha, como Cádiz, por exemplo, que foram fundadas por cartagineses. Depois das 3 guerras púnicas, houve uma transformação na sociedade romana. Os romanos, em primeiro lugar, depois de terem derrotado os cartagineses e terem anexado o império deles, ficaram eles próprios com um império. Que não acontecia até aí, porque até aí o território romano limitava-se à Península Itálica. Não é? E não toda, só eu creio que a cidade hoje em dia se chama Rimini, em Itália, só daí para baixo, até à ponta da bota. No fim da Segunda Guerra, isso já se verificava. Os romanos já possuíam uma parte da Península Ibérica, quando os cartagineses estavam antes. Depois anexaram também a Sicília, que ficou sob controle deles, a Córsega e a Sardenha. E no fim da Terceira Guerra Púnica já contavam com... Mas as guerras púnicas eram guerras... As guerras púnicas... O que era uma guerra púnica? As guerras púnicas chamam-se assim porque são 3 guerras travadas entre Cartago e Roma. Porque púnico, poeni, era o nome que os romanos davam aos cartagineses. Ok. Daí as guerras púnicas. Ok. E no fim da Terceira, quando os cartagineses foram derrotados e destruídos, Roma contava, para além das províncias que já tinha anexado, já contava com o norte de África, onde estava Cartago, onde estavam algumas das cidades que os cartagineses possuíam ou dominavam, e também como parte da Grécia e daquele território que antigamente era a Dalmácia e hoje em dia é a Croácia e acho que é a Croácia. Não sei se engloba mais algum, é possível que englobe mais algum território atual. Mas houve uma mudança fundamental na forma como a sociedade romana se organizava. Até aí, os romanos
combatiam todos os verões, quando começava a época de campanha, os exércitos romanos eram chamados a combater. Só que não se tratava de um exército profissional. Os romanos? Sim, os romanos tinham um exército, como praticamente todos os outros povos tinham, que contava com soldados agricultores, porque todos os anos um determinado número de pessoas era chamado para combater. Eles combatiam durante o verão e durante a primavera, e no fim do verão eram enviados para casa de novo, porque precisavam de fazer as colheitas. No entanto, depois de décadas de conflito constante, muitos desses soldados agricultores voltaram para casa para se aperceberem que aquilo que era deles já não existia. Eles não estavam em casa, alguns há mais de 12 anos. 12? Olha, tens que agora dar ali uma luta de... Yeah. E quando voltaram, as suas propriedades, algumas estavam em ruína e eles não tinham como reconstruí-las, mas também, e se calhar a maior parte, tinha sido absorvida pela elite dos governantes romanos. E criou-se aquilo que se chamava em latim, que é uma palavra que nós conhecemos, que é o latifúndio. O latifúndio eram grandes propriedades detidas por uma pessoa só, que eram geralmente trabalhadas por escravos e tal. Ou seja, o soldado romano, o soldado camponês que ia para a guerra todos os verões, deixou de existir na prática, quer porque a propriedade dele já não existia e ele deixou de ser um camponês, quer porque a forma como os romanos passaram a fazer a guerra, porque já não era um povo limitado a um espaço geográfico pequeno, deixou de ser praticável tu recrutares um exército em abril e desmobilizá-lo em outubro. Era impossível. Os homens passavam alguns 3, 4, 5 anos a fio numa campanha, e então começou-se a transformar gradualmente o exército romano num exército não profissional, uma espécie de milícia que era convocada todos os anos, para homens que serviam anos a fio. E isso culminou naquilo que se chamam as reformas marianas. Houve um líder político romano que tinha de combater uma guerra contra os númidas em África, outro povo que vivia no norte da África, que eram vizinhos. Isso eu sei, andaram pela Argélia também, não é? Certo. Vizinhos dos cartagineses. Era um povo que era composto por várias tribos nómadas e que primeiro tinham sido subjugados pelos cartagineses, depois talvez tinham sido mais do que súbditos aliados e no fim aliados dos romanos, porque abandonaram a sua aliança com Cartago para passarem a favorecer os romanos, o que os favoreceu muito. Eles herdaram uma boa parte dos territórios cartagineses no norte da África. Porque, apesar daquilo que a gente vê às vezes nos filmes ou nos livros, uma coisa assim, os romanos não tinham uma política concertada de construção de império. Muitas das guerras dos romanos, aliás, os romanos tinham um conceito que se chamava guerra justa, em que apenas uma guerra defensiva é que seria uma guerra justa. Era justo eu conquistar-te desde que tu me atacasses primeiro. Isso só mudaria já no fim da República. Mas, como eu ia dizendo, o tal general Caio Mário, ele foi incumbido de lutar contra um líder númida chamado Jugurta, e quando o quis fazer deparou-se com a falta de soldados. Tipo, não existia. Então ele criou um precedente, indo recrutar os soldados pela primeira vez completamente aos chamados capitessensi, que seriam o equivalente aos proletários de hoje em dia. Homens que não tinham propriedade, que viviam na cidade de Roma, mas que não tinham nada, eram pouco mais do que indigentes. E geralmente essa reforma, antigamente as pessoas encaravam mais essa reforma como
foi o Caio Mário que fez isso pela primeira vez. Mas hoje em dia já é mais aceito que, na verdade, ele não reformou completamente o exército romano. Ele simplesmente pegou naquilo que já vinha acontecendo devido à transformação social desde o fim da Terceira Guerra Púnica, e transformou aquilo em lei, porque a partir daí ele criou leis que permitiam aos generais romanos que os seus soldados prescindissem do requisito de posse, porque tu, para seres recrutado para uma legião, em teoria, terias de ter propriedade, terias de ser capaz de pagar o teu próprio equipamento, etc. Porque os romanos entendiam que se tu fosses um tipo que não tens uma casa, ou melhor, não tens um terreno, tens uma casa que alugas não sei quem, se fores para a guerra, não queres saber. É tipo, para quê? Não tenho casa. Para não morrer. Yeah. Então entendia-se que eles não dariam bons soldados. Caio Mário provou que isso não é verdade. Toda a gente dá bons soldados, aparentemente. Basta que o pessoal lhes consiga incutir o estado de espírito, um bom estado de espírito. Mas essa mudança definitiva na forma como os romanos recrutavam os soldados levou a uma transformação brutal na sociedade romana. Porque até aí os soldados não estavam ligados pessoalmente a um general. Mas o Caio Mário, para além de os recrutar aos capitescenses e aos proletários, também se incumbiu a ele próprio de os recompensar depois. E essa recompensa, segundo a sua ideia original, seria materializada numa recompensa com terras. O soldado, para além de receber um salário, para além de ter o seu equipamento pago pelo Estado, no fim da campanha, quando fosse desmobilizado, receberia um pedaço de terra onde poderia instalar-se e cultivar. Caio Mário não devia ser um homem particularmente generoso, tipo, vou dar terra às pessoas, não era isso. Era uma forma de injetar pessoas, injetar sangue nos sítios que estavam vazios. A primeira intenção dele era primeiro arranjar motivação para o pessoal lutar. Também. E depois também povoar. Sim, também povoar. Ele queria instalar os soldados nos territórios que conquistou em África, mas encontrou sempre a oposição do Senado, que se recusava a pagar pela terra, o que o levou a que ele próprio recompensasse os soldados. Não com o dinheiro dele, embora de certeza que deve ter usado algum do seu dinheiro, mas criando ele próprio as leis, tirando a prerrogativa ao Senado de dar as terras aos soldados. E essa prerrogativa passou a ser uma prerrogativa dos generais em vez do Senado. Então houve uma espécie de mudança no mindset do soldado romano, em que a sua lealdade passou de certa forma a estar comprometida com o general e não com o Senado. Isso viria a ter consequências graves. O Caio Mário, no fim da sua vida, travou uma guerra civil contra outro líder romano chamado Lúcio Cornélio Sila. Lúcio Cornélio Sila depois foi ditador de Roma, criou legislação para prevenir que outros fizessem o mesmo que ele fez, porque ele marchou sobre a cidade, conquistou a cidade. Depois, afinal, vocês não devia ter feito isto. Sim, mas não funcionou. Porque nos anos seguintes, uma série de generais romanos fizeram ou tentaram fazer o mesmo que ele. Roma travou uma série de guerras civis, umas maiores, outras menores, contra outras personalidades romanas, Lúcio Sérgio Catilina, Marco Emílio Lépido, o Quinto Sertório, que era um mariano, no fundo. Ele era um dos lugares-tenente do Caio Mário e foi provavelmente quem esteve mais próximo de derrotar o Senado e instaurar-se ele próprio como líder, embora nunca tenha saído da Península Ibérica. Mas essas guerras culminaram depois em dois conflitos de ordem titânica,
que foram a guerra civil entre o Júlio César e o Pompeu, e depois, quando Pompeu é derrotado e morto no Egito, são os egípcios que matam o Pompeu. A lutar pelo Júlio César. Os egípcios? Não, os egípcios matam Pompeu. Os egípcios matam... Na guerra entre Pompeu e Júlio César? Sim, o Egito era um país independente nessa altura. Embora, por todos os efeitos, estivesse subordinado aos interesses de Roma, porque Roma nessa altura já era um império grande. Mas não foi a mão do César. Os egípcios, na pessoa do seu rei, um Ptolomeu qualquer, que era um rei menino, porque ele tinha 12 anos, creio eu, mandou matar o Pompeu, coisa que o César não gostou. Mas daqui a uns anos o César também estaria morto. Foi assassinado pelos seus próprios lugares-tenentes e por outros políticos em Roma. Brutos. Na tentativa de restaurarem a República, que eles achavam que tinha morrido. No entanto, não restauraram a República. Só deram hipótese a que outros dois políticos romanos disputassem entre si o poder. E um desses líderes, o chamado Otávio, que depois ficou conhecido como César Augusto, derrotou o António e... César era um título? Não, César era um nome de uma família, mas depois passou a ser um título. César Augusto, o César já era de título? Não. O César Augusto é César porque quando o César morre, no seu testamento estava que o Caio Otaviano, ou melhor, Caio Otávio, que era o César Augusto, devia ser adotado. Ele era sobrinho neto do César, o Caio Otávio. Era filho da filha de uma das irmãs do César, se não me engano, acho que é isso. E ele foi adotado post-mortem, quando César morreu. Isso era uma coisa normal. Os romanos, quando não tinham um descendente masculino para continuar o nome da família, era muito comum adotar, mesmo enquanto... Ganda truque, quando já não dá trabalho nenhum. Mas é mesmo isso, porque era normal adotar-se um jovem, tipo de 12, 13, 14 anos, porque era muito mais interessante adotar alguém que já tivesse revelado algum potencial, que fosse uma pessoa... E assim foi. O Otávio foi adotado quando tinha 18 anos, ou uma coisa assim. E contra todas as probabilidades, um rapaz de 18 anos que tinha fama de ser um bocado enfermo, um bocado frágil, não só conseguiu sobreviver na arena política romana, que era brutal, literalmente e figurativamente, como alcançar o poder máximo. Quando Augusto conquista o poder, ele decide pôr fim ao caos que existia na política romana. Porque é que era caótico? Havia muita competição para alcançar os cargos políticos em Roma. Havia cerca de 300 senadores, se não me engano, no final da República, mas na verdade só havia cerca de 30 cargos ou assim por ano para que eles podiam ser eleitos. Então, tu, para seres eleito para o maior dos cargos, que era o alcance de qualquer pessoa, qualquer romano que percorria o cursus honorum, que era a série de cargos políticos que tu podias alcançar em Roma, que iriam desde a idealidade, creio eu, que era o primeiro, até ao consulado. Para conseguir isso, as altas personalidades políticas em Roma estavam dispostas a fazer de tudo. Mas a forma mais fácil de o conseguir era celebrar um triunfo, porque isso era o auge de qualquer general que comandasse um exército. Quando o seu exército achava que ele tinha conquistado uma vitória fantástica, não precisava de ser fantástica, mas quando o seu exército achava que ele tinha conquistado uma vitória que valesse isso, aclamava-o como Imperator.
E depois disso ele tinha a hipótese de voltar a Roma, de levar algumas das suas tropas consigo e de percorrer a cidade num desfile grandioso em que lhe pintavam a cara da cor da estátua de Júpiter Optimus Maximus, e que seria, até os imperadores começarem a serem endeusados, seria o mais próximo do endeusamento que uma personalidade política estaria. De facto, atrás dele, enquanto ele ia com a cara pintada de vermelho, ia um escravo a segurar uma coroa de louros e ele ia dizer-lhe constantemente: lembra-te que és apenas um homem. Sério? Sim. Lembra-te que és apenas um homem. Lembra-te que és apenas um homem. Talvez não com essa frequência, mas... Senão... Mas chatice. era aborrecido. Mas essa vontade de celebrar um triunfo, e não só o triunfo, a própria forma de enriquecer através da guerra, do prestígio que a guerra trazia, levavam a que fossem travadas muitas guerras desnecessárias, segundo a opinião do Augusto, e portanto, a partir daquele momento, a partir do momento em que o Augusto conquista o poder, ninguém, exceto da sua família, podia celebrar um triunfo. Ou seja, todos os imperatores, que era o termo que os romanos usavam para definir um general, seria imperator, passaram a ser da família reinante, da família imperial, no fundo. E é daí que vem o termo, quer o termo imperador, da palavra para general romana, que depois só é aplicada ao imperador, porque ele é que é o imperator, todas as legiões são dele, todos os outros generais são legados dele. Ele é o chefe, o comandante de todas as tropas. E além disso, a palavra império, que significa em latim a autoridade, tipo a tua jurisdição, no fundo, porque um governador, por exemplo, o império dele, a autoridade dele, estava limitada à sua província, por exemplo. Quando tu atravessavas um determinado limite na península, abdicavas do teu império. A partir de uma certa altura passou até a ser traição a atravessar o limite, esse tal limite, que era o rio Rubicão. Que o César atravessou, o Júlio. Que o César atravessou, exatamente. E não só, mas... Só se não uma expressão também, crossing the Rubicon. Sim, exatamente. É quando não há volta a dar, no fundo. Porque ele sabia, César sabia que quando atravessou o Rubicão, à cabeça das suas legiões, estava a cometer traição e que não havia volta a dar. Estava feito. Mas os termos império e imperador vêm daí, dos conceitos romanos de comandante e de lei, autoridade, jurisdição. Daí o Ciro não ser um imperador. É um imperador de uma forma anacrónica. Nós hoje em dia olhamos para trás e dizemos: Ciro era o líder de um império e portanto era um imperador. Mas ele não se chamava assim imperador porque não havia essa palavra. Da mesma forma que os mongóis ou os russos também não se chamavam imperador. Chamavam-se outra coisa. Os russos, por acaso, usavam uma palavra que vem da palavra César, que é o czar. Yeah. Mas os mongóis era o Khan. Mas pronto. Esse é que é o Império. O Império Romano passou a ser o Império. O Império. O Império. E em 312 depois de Cristo, ou seja, na era atual, um dos imperadores do Império converteu-se ao cristianismo. Quando ele se converteu ainda não era um imperador. Ele converteu-se, era o Constantino, chamado, queres adivinhar como é que ele se chamava? Qual era o apelido dele? César. O Grande. O cognome, ok. O Constantino era um general romano. Durante uma das guerras civis ele ia combater uma batalha e, segundo a lenda, a Virgem Maria apareceu-lhe e disse-lhe: olha, pinta os teus escudos com a cruz de Cristo e converte-te e serás vitorioso.
E assim foi. Ele, Já havia cristãos no Império Romano? Já. Eram os que eram supostamente, que se calhar afinal não vinha assim, que eram mandados para lutar com animais no Coliseu e assim. Sim, os cristãos, bem como os judeus, foram perseguidos em Roma, não constantemente, mas de vez em quando o pessoal lá se lembrava e Ia parar a Coliseu. Sim, iam parar ao Coliseu. Alguns, porque eles recusavam-se os judeus principalmente, mas naquela altura os cristãos também, porque ainda estava pouco definida a diferença entre cristianismo e judaísmo, porque eram dois credos que vinham mais ou menos da mesma fonte, e recusavam-se a reconhecer a divindade do imperador. E então recusavam-se a sacrificar, a prostrar-se perante as imagens do imperador, e isso trouxe-lhes bastantes problemas. Mas em 312 Constantino converteu-se ao cristianismo. Ele só foi batizado no leito de morte, o que se calhar diz que ele era cristão. Mas pronto. Se calhar percebeu, pai, esta cena vai ter muito sucesso no futuro. Só que se calhar não teria sucesso se não fosse por ele. Sim. Mas antes da tal batalha, que era a batalha da Ponte Múlvia, ele converteu-se, pintou os escudos do seu exército com a cruz dos cristãos, venceu, conquistou o poder em Roma e foi um dos grandes imperadores de Roma. E a partir daí os imperadores passaram, com algumas exceções, mas não muitas, passaram a ser os defensores da fé cristã. No entanto, cerca de um pouco mais de 100 anos depois, a parte ocidental do Império Romano caía, aquilo que se chama a queda do Império Romano. Parte ocidental. Parte Nós ocidental. ou a Britânia? Nós. Todos. Houve uma série de invasões. Tudo para o oeste da Península Itálica, sim, inclusive a Península não, o extremo Itálica. ocidente. Sim. Caiu, foi conquistada por... Não foi uma coisa de um momento para o outro, foi gradual, mas os territórios romanos foram ocupados por uma série de tribos bárbaras, especialmente germânicas, que ocuparam os territórios que até aí pertenciam ao Império Romano. No entanto, ao contrário daquilo que muita gente pensa, para todos os efeitos, esse não foi o fim do Império Romano, porque o resto da malta que estava do outro lado, na Grécia, em Constantinopla, a cidade que Constantino fundou, na Síria, que é Istambul, na Síria, na Anatólia, no Egito, todo esse território continuou a ser uma unidade. Não, eles sabiam, mas continuou a ser uma unidade política coerente. E eles, a corte em Constantinopla, continuou sempre, até o século XV, a definir-se a si próprio como os romanos e a reclamar para si o título de imperador. Até o século XV? Sim. Que foi reconhecido... Que eram os bizantinos. Os bizantinos é um termo anacrónico. Os bizantinos, aquilo que nós chamamos de bizantinos hoje é o Império Romano. Todo? Não. Do Oriente. Ok. O termo bizantino vem do facto de a cidade onde foi fundada Constantinopla, antes de ser Constantinopla já estava lá outra cidade chamada Bizâncio. Ok, então os impérios, ou melhor, o Império Romano tinha mais que uma capital? Administração? A dada altura, sim. Então, quando cai um, o outro fica porque ele era independente administrativamente. Sim, é isso. Eles eram uma espécie de entidade política bicéfala. Ok. Em 476, ou lá quando é que o Império caiu. Foi isso. Era uma entidade política bicéfala. Não foi sempre assim. Mudou consoante a época em que tu estás a estudar sobre o Império Romano. Por exemplo, na época do Constantino, ele foi o único imperador, porque aparentemente era um homem suficientemente forte para manter um império tão vasto como o Império Romano sob uma única liderança. Mas
não era fácil. E na altura, em 476, quando o Império do Ocidente, como se costuma chamar prosaicamente, cai, o Império do Oriente continua. E até o século VIII, esse Império era reconhecido. O Papa, que era quem ainda tinha autoridade espiritual sobre aquilo que era o Império, continuava a reconhecer o Imperador em Constantinopla como o Imperador dos Romanos. E era quem lhe facilitava a proteção. O Papa era tipo o presidente do mundo na altura, né? Deste mundo. Era mais ou menos, sim. Ele dizia, tu és um país, tu não és? Nessa altura não. Isso era mais tarde. na Idade Média, sim. Na Idade Média o poder do Papa estava mais cimentado. Nessa altura ele era uma espécie de líder espiritual. O imperador dos romanos era coroado por ele e havia uma ligação entre Roma na figura do Papa e o Império do Oriente sediado em Constantinopla. Mas a forma como os romanos e os bispos de Constantinopla interpretavam a religião estava lentamente a sofrer uma cisão. E além disso, os romanos do Oriente, que depois da queda do Império tinham reconquistado uma boa parte desse Império, estavam a ver o seu poder a diminuir devido a lutas internas, lutas externas, uma série de motivos levaram a que o Papa em Roma se sentisse quer cada vez mais ameaçado pelas cisões religiosas. O Papa começava a sentir-se desafiado e inseguro, quer desafiado na sua autoridade espiritual, quer inseguro na sua autoridade temporal, porque o imperador em Constantinopla deixou de ser capaz de defendê-lo de facto, enviar tropas, etc. Então o Papa passou a procurar o seu protetor temporal, não é? No outro lado. E no ano 800, ou seja, no início do século IX, no último ano do século VIII, o imperador Constantino VI foi deposto em Constantinopla. E a sua mãe, a imperatriz Irene, subiu ao trono. O que era... Foi deposto pela mãe? Sim, foi deposto pela mãe, por um golpe palacial. E a sua mãe subiu ao trono. O que era uma espécie de anátema para o Papa e para outras pessoas, porque as leis romanas diziam que uma mulher não podia reinar. Então, para todos os efeitos, o Papa alegou que o trono estava vago e que não havia imperador. E nomeou o rei dos francos. Dos frangos? Francos, uma das tais tribos germânicas que invadiram a Europa, aliás, o Império Romano. Nomeou o rei dos francos, que nessa altura dominava... Os francos eram germânicos? Eram. Que dominava uma... Não eram franceses? Não. Ficaram franceses? Sim. Okay. Que dominava o que hoje em dia é a França, o norte de Itália e uma boa parte da Alemanha. Nomeou a ele... Os francos tinham um líder unificado, então? Sim, que era o Carlos Magno. Carlos Martel. Sim, isso é famoso. É. Não é o Charlemagne? É. Ok. É esse mesmo. O Papa, procurando outro protetor que lhe conseguisse dar a proteção temporal que ele precisava, não é? Nomeia o rei dos francos como o imperador. E a partir daí forma-se aquilo a que hoje em dia nós chamamos o Sacro Império Romano Germânico. Okay? Que, se quiseres fazer uma boa piada a nível de história, podes sempre que ouves esta expressão, podes dizer: sim, mas o Sacro Império nem era sagrado, nem era um império. Porquê?
Porque não era sagrado, porque nada é sagrado. E porque não era um império, porque na verdade o Carlos Magno de facto exercia um poder efetivo sobre o seu reino, mas os seus sucessores não. Na verdade, o Sacro Império em breve se dividiria em várias partes. Uma parte passou a ser a França, o Reino dos Francos, e outra parte que... A França, mais ou menos como nós a conhecemos hoje. Mais ou menos, sim. Claro que... Antes de Portugal, então. Sim, mas não com as mesmas fronteiras. Não com as mesmas fronteiras e não era a França para todos os efeitos. Era o Reino dos Francos, que eventualmente passaria a ser a França. Os seus filhos dividiram... Ele quando morreu, Carlos Magno dividiu o Império em 3 partes, pelos seus 3 filhos, como era da tradição das leis do povo dele. Eles seguiam a lei Sália, acho eu, e que dizia que as tuas terras eram divididas entre os teus filhos de forma mais ou menos igual. Mas o Sacro Império continua a ser o Império, o único Império de facto sancionado pelo Papa. O Papa continuou a coroar o Imperador do Sacro Império até a dissolução do Império no século XIX já. Foi o Napoleão que dissolveu o Império definitivamente. Mas, lá está, o Império nem era sagrado porque não era sagrado. Nem era um Império porque, na verdade, o Imperador do Sacro Império detinha uma autoridade praticamente nominal sobre a maioria dos seus súbditos. O Sacro Império era composto por uma série, sei lá, dezenas de estados, uns maiores, outros menores. Alguns não eram mais do que um bispado e outros eram estados realmente maiores, como a Saxónia ou o Brandenburgo. Mas existiam todos dentro daquela amálgama política que hoje em dia corresponde mais ou menos à Alemanha moderna. Achas, E à Áustria. O Imperador do Sacro Império tinha o mesmo poder que o Rei de Espanha tem agora? Não. Aliás, então eu vou-te dar um exemplo mais prático. O Imperador do Sacro Império primeiro era eleito, não era descendência. Por acaso não há de ter sido por acaso, mas os austríacos conseguiram que a sua linhagem fosse sempre o imperador. Sempre eleita. Sim. Os Habsburgo foram sempre imperadores. Mas não detinham um poder como de um rei. Na Idade Média, o rei, quando precisasse, convocava os seus vassalos e estes responder-lhe-iam, ou não, não é? Mas tinha mais poder do que o imperador, porque o imperador era obrigado, por ser eleito, era obrigado a seguir a dieta. E a dieta era uma série de regras que os príncipes eleitores do Império punham de forma a salvaguardar os seus próprios direitos, os seus próprios interesses. A dada altura também, já durante a época das reformas religiosas, uma boa parte do Império converteu-se ao protestantismo, o que era quase impensável, porque o Império era o Sacro Império, era comandado por um imperador cristão, coroado pelo Papa, etc. Mas pronto, esse é que é o Império que sucede ao Império Romano. Embora, como eu disse há bocado, os romanos do Oriente nunca deixaram de se intitular como romanos, como herdeiros do Império Romano, até ao século XV, que foi quando Constantinopla foi conquistada pelos turcos otomanos e deixou de existir a entidade política Império Romano de uma vez por todas. E este é o fim da primeira parte. Agora a seguir vamos... Estou a gostar, estamos aqui a fazer uma viagem desde o início daquilo que nós conhecemos como Império até ao tempo atual. E para a semana vamos falar da Inglaterra e... Da Inglaterra? Não, vamos falar da Inglaterra e do Império Mogol, um Império indiano.
que eu conheço o termo, mas quando nos disse no gol eu achava que era mongol. Conheço o termo, mas nem sequer sabia que era indiano. Portanto, até para a semana.